Aí, vocês piscaram, já tô no aeroporto, bora. Aqui a gente já tava na organização pro dia seguinte, tá ligado, né? Conferindo auditório, essas coisas pra ver se tava tudo certinho já, né? E aqui foi quando a gente se reuniu pra fechar tudo pro evento que seria no dia seguinte, né, velho? Assim, deu uma atrasadinha na programação, a gente tava fechando a programação e eu vi que eu ia ficar com a primeira apresentação do dia, né? A primeira palestra pra abrir de fato o evento. E ficou muito corrido o dia, mas enfim, eu acho que eu consegui entregar bem a apresentação. Diretamente de Pernambuco, Antônio Santos. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. E aí, boa tarde, como é que vocês estão? Estão bem? Vou ser curto também aqui, porque a programação tá bem corrida. Meu nome é Antônio, eu sou de Pernambuco, acho que o Marco já me apresentou. E eu tenho um desafio muito grande hoje aqui, que é falar sobre blockchain e metaverso em um tempo muito curto. Porém, vamos começar. Cadê? Aí, primeiro a gente tem que entender como é que está o contexto econômico do nosso planeta, né? Às vezes a gente vai no supermercado, muitos de vocês vão, ou os pais de vocês vão, e vê que os preços dos alimentos, etc., aumentou bastante. Isso se chama inflação. Só que a maioria das pessoas não sabe como se dá a inflação. E às vezes a gente pensa que, pô, eu não sei como é a inflação, eu acho que essa galera engravatados, economistas, eles devem saber o que é inflação, então a gente tem que colocar essa galera no poder de decisão para eles falarem pra gente o que é inflação. Só que eu queria falar o seguinte para vocês. Por que os jovens devem discutir economia? Primeiro que o jovem ele faz parte de um papel de mudança intergeracional de modelos de sociedade. E também a economia é um dos pilares fundamental para a transição do modelo de sociedade insustentável para um modelo mais sustentável. E se você acha que você sabe, se você não sabe tanto sobre economia, a gente teve uma reunião recente no Banco Central Europeu, inclusive essa é a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, e o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. E o Jerome Powell falou o seguinte, uma frase muito honrosa de se dizer, ele falou que agora eles entendem o quanto eles não entendem sobre inflação. Então, se vocês não entendem sobre inflação, pode ficar tranquilo que os banqueiros centrais também não entendem. Brincadeira, fiquem um pouco preocupados com isso. Mas é importante a gente ter essa construção de base, porque no futuro a gente vai estar ocupando o lugar que eles estão hoje. Então a gente tem que se formar para tomar boas decisões. Mas enfim, primeiro, a ONU, ela lista 4 principais ODS que falam sobre a questão econômica. O ODS 11, de cidades e comunidades sustentáveis, o ODS 10, de redução das desigualdades, 8, trabalho decente e crescimento econômico, e 9, indústria, inovação e infraestrutura. E eu vou focar aqui muito mais no ODS 9, porém, como todos os ODS eles são meio que interligados, a gente vai ver os outros se seguindo com isso. Primeiro, queria saber de vocês, alguém aqui
já ouviu falar sobre blockchain? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6... De 620 pessoas já ouviram falar sobre blockchain. Mas quem aqui já ouviu falar sobre o Bitcoin? Que isso? Isso é uma coisa muito comum que acontece. Às vezes a gente usa um serviço e muitas das vezes a gente não sabe o que está por trás daquele serviço. Muitos de vocês fazem transações financeiras hoje em dia e provavelmente não sabem qual é o sistema de validação para essas transações que vocês estão fazendo. No caso do Bitcoin, o que está por trás é a blockchain, que sem dúvidas é o que dá valor para esse ativo. É o que compõe e garante que ele tenha valor de fato, porque tudo está escrito lá dentro. E para resumir o que é blockchain, eu resumiria como um cartório digital. Um lugar que você vai para validar informações. E na blockchain, sobretudo, dados. E sejam esses dados quais forem. Mesmo coisa do cartório, pô, registro de imóvel, venda de carro, a gente pode registrar em blockchain, assim como transações financeiras. E partindo para usar a blockchain do Bitcoin, a gente tem esse exemplo de transações financeiras, especificamente, e tudo isso é validado dentro da blockchain. É importante falar o seguinte, a blockchain ela é um ecossistema totalmente descentralizado, que está na mão de várias pessoas, principalmente a do Bitcoin. Para vocês terem uma noção, hoje, se alguém quiser hackear a blockchain do Bitcoin, eles vão ter que ter 6 vezes o tamanho da força computacional que o Google tem. Ou seja, pelo menos nos próximos 50 anos, algo impossível. Mas todos os registros que estão na blockchain do Bitcoin, desde que o Bitcoin foi criado, são públicos e imutáveis. E todo mundo que está aqui hoje pode ter acesso a esses registros. Então é basicamente um sistema, a blockchain é basicamente um sistema de transação, validação de dados imutáveis e incorruptíveis. E aqui eu queria trazer um exemplo de um jovem, inclusive também, empreendedor nessa área de criptografia, que é o Vitalik Buterin. Quem já ouviu falar sobre esse cara? Levanta a mão. É isso. Vitalik, ele criou a Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, quando ele tinha 19 anos de idade. E o mais engraçado é o motivo que fez ele criar essa blockchain. Ele jogava um joguinho de computador chamado World of Warcraft. Quem conhece esse jogo? É isso. E aconteceu o seguinte nesse jogo. Ele lutou para conseguir um item dentro do World of Warcraft e chegou em determinado momento que a instituição, a empresa que estava por trás do World of Warcraft decidiu tirar esse item dentro do jogo. E ele se sentiu totalmente injuriado, até porque ele lutou muito para conseguir aquele item dentro do jogo. Ele pensou, pô, como é assim? O cara pode chegar e pode tirar o meu item? Então não tem uma propriedade de fato sobre aquilo, por mais que seja um bem digital? E daí? E daí ele criou a Ethereum. Como eu falei, a segunda maior criptomoeda do mundo atualmente. E a Ethereum ela vem com uma propriedade diferente da propriedade do Bitcoin. Bitcoin, como eu falei, é uma criptomoeda mais específica para transações financeiras. O Ethereum permite que a gente crie contratos inteligentes, aplicativos descentralizados e imparáveis. E vem muito da vontade do Vitalik de criar algum sistema que, para você mudar aquilo, só venha da comunidade. Que não venha de uma instituição centralizada e diga, ei, por bem, meio que, aquilo que era seu, agora é meu. Isso não acontece com o Ethereum. Para ter uma mudança dentro do ecossistema blockchain, a gente precisa da validação da comunidade que utiliza esse serviço. Inclusive, quem é que já ouviu falar sobre NFTs? É isso. NFTs é uma coisa que surgiu também dentro da blockchain da Ethereum, até porque ela tem mais uma flexibilidade acerca de criação de contratos inteligentes. E a gente vê, pô, o Neymar comprando um NFT, o Eminem, o Justin Bieber comprando um NFT, milhões de dólares gastados com isso. Mas a questão é que é um sistema descentralizado, ou seja, qualquer organização hoje que está aqui pode criar os seus próprios NFTs, fazer coleções e até ser uma forma de financiamento para as suas organizações. Tá ligado? Vocês podem fazer isso. Até porque a blockchain também é um sistema totalmente de código aberto. E isso fez com que o Ethereum se valorizasse muito nos últimos anos.
Para ter noção, o Ethereum já chegou a 560 bilhões de dólares. A ideia de um jovem de 19 anos revoltado com um joguinho de computador. E aqui não é só sobre dinheiro, é sobre o valor que ele agregou para dentro daquela comunidade. Porque depois da criação do Ethereum, foi possibilitado que diversos outros projetos surgissem com base naquilo. E aqui eu queria falar sobre paz, justiça e instituições eficazes, que são meio que um pilar também intrínseco dentro dos ODS, assim como o ODS 17 de parcerias e implementações. A gente vê isso em tudo. Por que eu quero falar isso em relação ao blockchain? A gente vê que os afegãos famintos usam criptomoedas para evitar sanções dos Estados Unidos, bancos falidos e o Talibã. As ONGs procuram fornecer ajuda de emergência e os afegãos estão recorrendo à criptomoeda. A Ucrânia já arrecadou cerca de 100 milhões de dólares em criptomoeda. E o Putin autoriza o confisco nos bancos centrais oficiais da Rússia. Qual a relação entre tudo isso? Basicamente, instituições centralizadas dizendo o que fazem ou o que não fazem com o seu recurso. Porque quando o Talibã invadiu o Afeganistão, uma das primeiras coisas que foi parada foi o sistema financeiro. Então, se a gente tem um sistema financeiro que ele pode ser parado, ele é frágil, dependendo de quem está no comando. Às vezes pode ser um cara bom, às vezes pode ser um cara ruim. E, para mim, isso é um problema. Sobre o Putin, a gente já viu um momento parecido com esse aqui no Brasil. Muitos de vocês não viram, inclusive eu não vi, que foi o confisco que rolou aqui no Brasil, do Collor. Eu não vou falar do que rolou, que foi coisas muito pesadas, mas enfim. Do nada ele falou a mesma coisa, aí por bem, meio que, tudo que é seu agora é nosso. Pegou todo o dinheiro que estava na poupança dos brasileiros. E a mesma coisa acontece com Putin. Ele falou o seguinte: caso for necessário, eu vou usar o dinheiro de vocês para bombardear um país, entre aspas, irmão da Rússia. E, pô, talvez a maioria ou parte dos russos não iriam querer o seu dinheiro sendo utilizado para bombardear um país irmão. Até porque a Rússia e a Ucrânia, elas têm essa relação. Ucranianos têm familiares russos, russos têm familiares ucranianos. E se a gente fosse colocar essa votação, talvez o povo não quisesse que esse dinheiro fosse utilizado para isso. Ainda, instituições centralizadas. Agora um ponto muito importante sobre o Bitcoin, sobretudo a comunidade ambientalista, quando a gente critica